Olá, seja bem-vindo ao Pode Referenciar, esse podcast patrocinado pela Extend Comunicação com foco em puro network, onde chamo membros do BNI, empresários de sucesso, para conversar sobre como o network profissional é muito importante para qualquer negócio. Hoje tenho imenso prazer de poder convidar e conversar com o meu DC, diretor consultor do BNI Alegria, Marcelo Vieira. Muito grato pelo convite, estava ansioso esperando por essa oportunidade, já tinha ouvido falar bastante do Pode Referenciar, queria experimentar, ter aqui a degustação desse momento aqui para a gente poder falar sobre network, sobre empreendedorismo, sobre negócios, que é a nossa tônica lá no grupo e aqui com certeza. Obrigado a você, o teu time aí e parabéns pela Extend Comunicação aí, pela iniciativa. Obrigado a você, Marcelo, por estar aqui conversando com a gente. Proposta é essa, né? O membro, né, o convidado ganha um conteúdo, ganha um bate-papo muito bacana, muito gostoso aqui, muito legal de se conversar. E o ganho networking, que é o foco do podcast, né? Network. Marcelo, CDC de 3 grupos. Eu fico me perguntando, ser DC é muita demanda, é muita coisa para resolver, é muita coisa que tem que organizar. Como é que você consegue, irmão, ser DC de 3 grupos diferentes do BNI? Eu descobri que eu sou o único DC do Brasil que é DC de 3 grupos. E como é que eu descobri isso? O Lead e o BNI Connect não estavam preparados para isso. Algumas funções eu não consigo fazer direto, eu tenho que pedir ajuda do suporte do Rio de Janeiro para poder fazer em meu nome. Então eu descobri que eu sou o único DC com 3 grupos. Ser 3 grupos é como se eu tivesse mais 3 empresas, como se eu tivesse mais 3 novos clientes, como se eu tivesse mais 3 oportunidades de fazer com que o meu negócio alavanque. Precisa de disciplina, precisa de foco, precisa de concentração e precisa de conhecer a metodologia. Porque na medida que você conhece como funciona o BNI como parte da estratégia comercial do seu negócio, os seus negócios já estão acostumados a ter uma demanda que vai se alavancando conforme você vai operando. Todos, sem exceção, entram no BNI para ter mais negócios, mais e melhores negócios. Eu encaro cada um dos meus 3 grupos, 3 novas oportunidades de ter mais negócio. Então, são 3 novos clientes. E aí, depois, eu tenho a extensão de cada um desses grupos como mais oportunidades com os membros de gerar mais clientes. Imagine só que o BNI de Curitiba, que você foi, o Elite, tem 145 membros. Eu também tenho. Só que eu organizo em 3 dias, o que facilita para mim. Então, de repente, eu tenho menos trabalho que eu descer de Curitiba. Porque eu imagino que missão, meu irmão. Organizar 145. Uma outra coisa que eu gosto de comentar é o seguinte: vai tudo muito bem quando tudo está bem. O problema é quando tem problema. Aí o pau canta. E aí ele demanda um tempo que, se você não fizer gestão inteligente do uso do tempo disponível que você tem, ele pode comprometer a sua agenda diária com outras atividades que você tem. Eu tenho outros, além do BNI, e tratando do BNI como um cliente, né, o BNI Rio, que contrata a empresa do Marcelo, o diretor, para poder fazer os serviços de desenvolvimento pessoal e profissional dos membros do BNI Alegria, do BNI Respeito e do BNI Winners, eu tenho outros clientes. E eu tenho outros 7 negócios que precisam estar encaixados na minha agenda, nos horários onde eu tenho a atenção ativa e intensa, para que eu possa dar o melhor da minha performance para os meus clientes. Eu aprendi com o tempo que fazer gestão inteligente do uso do tempo disponível que eu tenho é a grande sacada para eu ser um cara com compromisso com alta performance. Porque eu só encaixo as minhas principais atividades quando eu sei que a minha fisiologia está com atenção intensa e ativa. Então, eu deixo espaço para emergências. Que ninguém coloca na agenda que, semana que vem eu não vou poder fazer o podcast com você, porque o cano no meu banheiro vai estourar. Então, eu deixo flexibilidade na minha agenda, porque shit happens. E aí eu consigo mudar a minha agenda de acordo com o que eu tenho de flexibilidade nela, para não deixar de cumprir nenhum dos compromissos que eu determinei para aquele dia específico, alocado nas áreas onde eu sei que eu vou fazer a maior entrega possível da minha concentração e da minha performance. Perfeito. Bom, Marcelo, muitas pessoas que estão acompanhando Pode Referenciar são membros do BNI Alegria, porque como eu sou membro do BNI Alegria, eu estou começando com as pessoas que têm o maior contato. Mas, logicamente, esse podcast aqui, esse programa, né, de conversas, vai chegar a muitas outras pessoas de outros BNIs, de outros grupos. E para que as pessoas possam conhecer também, caso ainda não conheçam você, além do BNI Alegria, quais são os outros grupos e qual a quantidade de membros que eles têm, só para eles terem a dimensão da quantidade da galera que você tem que estar ali, né, nas reuniões semanais. Eu sou diretor consultor do BNI Alegria, que se reúne às quartas-feiras ali no Rio Brasa, na Barra da Tijuca, que é um grupo que hoje está com 66 membros. Eu sou diretor do BNI Winners, a gente há um mês.
A gente vai começar a tracionar, ele já está com 18 membros. E eu também sou diretor, ele também se reúne lá no Rio Brás às quintas-feiras, e eu sou também diretor do BNI Respeito, que se reúne às sextas-feiras. A gente já está com 56 membros lá. Está crescendo bastante, graças a Deus. O BNI Respeito foi o grupo que mais cresceu no Rio de Janeiro no ano de 2024, e a gente vai repetir a dose, só que esse ano com o BNI Winners, a meta é a gente chegar a triplicar o número de membros desde quando eu peguei até o final dessa gestão, que termina em setembro. Poxa, show de bola. Conheci muita gente do Respeito no PSM, né? Exatamente. PSM presencial. É bacana que a gente tem essa oportunidade de conversar com outras pessoas, de outros grupos, né? A gente acaba se acostumando muito a só conversar com quem está no nosso grupo, por mais que tenham 66 pessoas na Alegria, chega um momento que você já está conhecendo um pouquinho de cada um. E aí, quando você tem a possibilidade de conhecer um outro membro de outra especialidade que você nunca viu na sua vida, começar do zero uma conversa, é bacana para você aumentar realmente o networking, trocar experiências, você ter uma visão mais afastada do que ele faz, então você tem uma ouvido até melhor de entender tudo que ele pode oferecer, como pode gerar negócio um para o outro, então é bem legal. E bom que você mencionou o PSM, que é o Programa de Sucesso do Membros, é o único treinamento que um não membro pode fazer no BNI. Você pode levar o teu substituto, que o BNI tem um programa de substituto para que a gente tenha certeza que cadeira vazia não faz negócio. Então, se você tiver alguma falta que pode ser planejada, a recomendação é que você coloque o seu substituto para que ele possa representar a sua empresa e prestar conta do que você fez durante a semana e não deixar de treinar a sua equipe com o tipo de referência específica que você quer. Então, e eu posso falar isso de cadeira porque eu tenho a certeza absoluta que eu sou uma das maiores ratazanas de PSM do Brasil inteiro. Eu estou no BNI, vai fazer agora 6 anos em maio, eu entrei em maio de 2019 e eu já fiz 36 edições do PSM. Realmente Mas ela é estratégica, porque eu tenho a noção exata de que é o treinamento em que todos os novos membros e renovantes são obrigados a fazer. Então, em cada uma das 36 edições que eu fiz, eu aprendi coisas novas, que tinham pessoas novas, e eu conheci pessoas novas com quem eu me conectei e passei a fazer negócios no decorrer daquela nova etapa da membresia dela. Eu fico muito acabalheiro para dizer que eu sou a pessoa que mais conhece gente no BNI Rio. Eu conheço mais gente do que os diretores digital e executiva. Eles são mais conhecidos do que eu, por razões óbvias, eles estão nos slides de todos os grupos, mas eu sou os que mais conhece porque eu tenho contato mais estreito com todos os membros que eu conheço. E dentro dos 876 membros do BNI Rio, eu devo conhecer perto de 750. E a vantagem é que eu tenho uma boa memória e eu lembro de todos eles. É isso que eu ia falar, a memória a tua é legal pra cada uma, porque já teve algumas conversas e tu puxava, não, tem esse cara aqui que tu pode conversar que é do BNI tal, tal, tal. Não, pô, esse aqui é do BNI tal, tal, tal. Pô, cara, já conversou com um cara tal, tal, tal? Porra, como é que você não conhece tanta gente, cara? Memória é treinamento cerebral. O cérebro é um músculo. Se você treinar, ele desenvolve como o seu peitoral, como o seu tríceps, como o seu quadríceps e qualquer outro músculo do teu corpo. Eu venho treinando o meu cérebro a ter uma excelente memória porque isso é diferencial competitivo. É a proposta de valor que eu entrego para o meu cliente. Eu já fechei muito negócio porque eu lembrava da pessoa e ela não lembrava de mim, ela ficou constrangida e a maneira dela se desconstranger era me passar um pedido. Vamos comprar então. E eu entendo que venda é uma atividade relacional. E quando você mostra interesse em conhecer a pessoa, por chamá-la pelo nome, por saber qual é a especialidade dela, durante uma orientação final que eu faço ali, chamar o convidado pelo nome, eu tenho certeza absoluta que ele se sente acolhido, eu conecto muito mais, e a minha taxa de conversão ela é uma das melhores justamente porque ele sente assim, porra, o cara se preparou para me receber. E a gente quer se relacionar com quem está preparado para poder resolver um problema nosso. Então, quando eu chamo a pessoa pelo nome, sabendo qual a especialidade, ela fala assim, cara, o cara teve uma conversa de 15 segundos comigo, foi a hora que eu me apresentei para ele, o cara já decorou meu nome e ela nem sabe o meu ainda. Eu, quando era membro, eu fui membro durante quase 3 anos, do BNI Milênio, fui membro fundador do BNI Milênio lá no centro da cidade. Quase meio então, né? 3 anos como membro e agora caminhando para fazer 3 anos como DC também. Eu fiquei um ciclo como membro e diretor consultor, mas em 2022 em 2023 eu decidi que eu ia ser exclusivamente diretor consultor e foquei em fazer com que o BNI Alegria fosse o melhor grupo do Rio de Janeiro. E a gente bateu a meta. E estamos caminhando cada vez mais aí. Já somos o melhor grupo da Regional 2, a passos largos para poder virar de novo o melhor do Rio de Janeiro. Perfeito. E aí, Marcelo, cada pessoa que eu perguntei isso me trouxe uma resposta diferente. Então, acho que é uma pergunta que eu vou sempre fazer aqui no Pode Referenciar. Como você conheceu o BNI? Eu conheci de um jeito,
Os outros convidados já participaram desse podcast conhecendo de outros e nenhum até hoje foi da mesma maneira. Sempre foi de maneiras diferentes, em momentos diferentes. Gente que estava no momento de entrar, gente que não estava no momento de entrar, como foi o meu caso. Conheci por um cliente meu, que inclusive é do BNI até hoje, né? O BNI Alegria, do meu próprio grupo. Achei maravilhoso. Falei, não é o meu momento. Muita demanda. Porque tem muitas obrigações que você precisa fazer como membro, porque é um modelo de negócio, né? Você faz o BNI trabalhar para você. Então, você tem que se dedicar, porque você se dedica ao BNI e ele te dá todo esse retorno. Então, eu falei, não é meu momento ainda. Depois de um tempo eu entrei. Então, cada pessoa tem um estilo diferente e acaba conhecendo por um meio diferente. Como é que você, há 6 anos atrás, conheceu o BNI? Como é que foi esse encontro? O meu caso é um caso peculiar. Quase ninguém tem uma história parecida, mas todos eles, em geral, vêm do mesmo jeito. Algum membro convidou e levou para a sua reunião, para a sua própria reunião ou para uma reunião de terceiros, porque a especialidade já estava bloqueada no grupo, ele levou para um outro grupo, que a especialidade estava aberta. A grande maioria das pessoas vem através de um convite, porque é uma forma de eu mostrar para o meu grupo que eu tenho credibilidade na minha rede e eu consigo fazer com que uma pessoa que eu convidei vá até o grupo às 6h30 da manhã para mostrar que eu tenho essa credibilidade com ele. O convidado, ele não é uma contribuição para o grupo. Ele é uma forma de eu chancelar minha reputação junto à minha rede. E isso faz com que eu ganhe dentro daquela fórmula que já deve ter sido mencionada aqui em outros podcasts, com certeza absoluta, que é o VCR, né? A visibilidade, a credibilidade levando a rentabilidade, né? Quando eu me torno visível porque eu levei um convidado e ele, de público, fala que veio pelo meu convite, eu alavanco essa visibilidade e credibilidade e o meu caminho para a rentabilidade vai se tornando cada vez mais curto. Eu consigo rentabilizar mais rápido. A minha história é completamente diferente dessa. Eu não fui convidado por ninguém. Eu tinha uma estratégia comercial de um dos negócios que eu estava desenvolvendo em 2019 e eu estava querendo investir mais em dar treinamento e palestras. Então, eu fui numa empresa grande de marketing multinível, porque era onde precisa... marketing multinível é o pessoal que precisa vender e a grande maioria não sabe. E era lá que eles estavam... tinha demanda para minha oferta, que era de treinamento especializado em vendas. Enquanto eu tenho uma característica interessante também. Eu consigo conversar com você aqui e prestar atenção no que estão falando do meu lado. Outra característica que eu fui desenvolvendo com o tempo, que falaram que é só mulher que faz isso, é bullshit. Eu também faço. E aí, enquanto eu estava dando uma palestra de vendas, eu vi uma mulher convidando uma pessoa para uma reunião do BNI. E eu nunca tinha ouvido essa sigla. Eu achei que era BNP, porque tinha um banco, BNP Paribas. Eu fui na internet pesquisar BNP, eu falei, cara, é um banco, a mulher não chamou para ir num banco. Ela falou BNI. Quando eu achei, estava lá, Business Network International. E aí, o que eu fiz? Eu peguei e fui no LinkedIn, procurar se eu tinha alguém do BNI. Tinha uma pessoa cadastrada no BNI, como membro do BNI, que é um ex-membro de um grupo, que é o mais antigo aqui do Rio de Janeiro, que é o BNI Fiducia. Ele nem é membro mais do BNI. Mandei uma mensagem para ele no LinkedIn dizendo o seguinte: você é membro de um grupo empresarial que eu quero conhecer. Eu quero ir na reunião do seu grupo. Quando é que é? Ele, nessa próxima quinta-feira. Então, você é meu convidado e tal. E aí eu cheguei lá na reunião, ele não sabia quem eu era. Eu sabia quem era ele por causa da foto. Ele não se ligou na minha. Quando eu cheguei, fui me procurando. E aí o Maurício Stelli, que era o diretor do BNI Milênio, estava lançando o BNI Milênio. Eu fui na reunião do BNI Fiducia. O pessoal de orientações finais falou assim, você quer fazer orientações finais com a gente? Eu falei, não, eu quero entrar naquele grupo, quinta-feira não é um bom dia para mim. E aí, naquele mesmo dia, eu fiz a entrevista. A Nippon Flex, que é a empresa que eu bloqueio o negócio no BNI, para você entrar, você tem que ter uma lista de 100 nomes. Se você não tiver, você não entra. Porque você precisa mostrar que tem rede. Quando me pediram de 40, eu já estava com ela pronta. Eu tinha 100, pode fazer até 2. 2,5. O cara falou assim, como assim você já está pronta? Eu falei assim, você não está entendendo. Eu vim para entrar. Por quê? O meu negócio funciona 100% à base de indicação. Se aqui é um lugar que vocês têm por metodologia indicar a pessoa, eu tenho que estar aqui. E desde então, eu sou membro. Realmente, a história é bem diferente. Foco, disciplina e assertividade. Eu fui para entrar porque eu estudei antes, quando eu entrei no site. Eu falei assim, cara, não é possível que existe um lugar onde o foco de todo mundo é referenciar o outro. Gerar negócio através de indicação. Isso é 100% modelo Nippon Flex. A Nippon Flex, inclusive, proíbe a gente de participar de marketplace, de e-commerce, de colocar outdoor, buzzdoor,
Media out of home, a gente é proibido, porque o modelo de negócio dela é baseado na visita do especialista para você entender que você não está comprando colchão. Você está comprando um aparelho reparador de saúde. Você não está comprando filtro, você está comprando um aparelho reparador de água, para você ter a melhor água do planeta. Marca registrada da Nippon Flex. Ontem saiu a informação de que a gente detém hoje esse slogan como a melhor água do mundo para os nossos purificadores de água. E até pegando esse gancho da Nippon Flex, né? Muitas vezes o pessoal olha Marcelo Vieira e fala, o DC. Quem é o Marcelo Vieira? O DC. Mas quem é o DC? O DC foi membro antes disso, né? Exatamente. Então, conta um pouquinho sobre a Nippon Flex. Já fez 1 a 1, eu conheço um pouco da Nippon Flex, mas aproveitar aqui esse podcast, né? Para que outras pessoas possam conhecer, e até mesmo às vezes um membro que não é desses 3 grupos que você comentou, que é o DC, inclusive a Alegria, que eu faço parte. Então, o que é a Nippon Flex? Qual é essa empresa? O que ela promove? O que ela pode proporcionar para a vida de qualquer ser humano? Aí você mostra para todo mundo que a vida de DC é uma vida de sacrifícios. Porque quando você toma a decisão de sair da condição de membro para de DC, você abre mão de fazer as suas apresentações semanais. Pedir referência. Pedir referências, de fazer apresentações principais durante a reunião aberta. Você tem uma quantidade menores de chances semanais em ambiente mais público, com convidados, de poder falar sobre o seu negócio, porque ali a minha função é de diretor consultor e não de empresário dono da distribuidora de produtos de saúde e bem-estar da marca Nippon Flex. Então, mas eu faço isso com muito esmero, porque eu entendo que eu ajudando meus membros a fazer negócios, isso vai se reverter para mim. Então, quanto mais membros eu tiver nos 3 grupos, de repente, quanto mais grupos eu tiver, mais oportunidade de negócio eu tenho. O diretor consultor, ele precisa ser um empresário, porque você não tem como ajudar empresário se você também não for empresário. Então, eu usufruo daquele ecossistema de boa-aventurança. A Nippon Flex é uma empresa brasileira que detém com exclusividade pelo menos 3 tecnologias, 2 delas descobertas na verdade, as 3 descobertas por um japonês chamado Toshio Komuro. Ele descobriu que 5 metais nobres, reduzidos de escala nanométrica, eles ficam a milionésima parte do milímetro, eles liberam o último elétron da camada quântica numa frequência de onda igual à do infravermelho do Sol. Ele encapsulou isso numa pastilha biocerâmica, que esse japonês chamado Toshio Komuro percebeu que o melhor jeito de fazer com que todo mundo tenha acesso, tenha contato com aquela energia, não é colocar em roupa, não é colocar em acessório, é colocar no seu colchão, porque é onde você passa 1/3 da sua vida, em média. Então, a Nippon Flex é conhecida pela a mesma revista Forbes, que diz que o BNI pode mudar o negócio de uma pessoa em 90 minutos, também declarou que os colchões da Nippon Flex são os melhores do mundo, porque eles vêm de fábrica com 12 tecnologias. Então, a gente, além do infravermelho longo, que ajuda a sua célula a vibrar mais e fazer o seu corpo ter capacidade de produzir autocura para 900 doenças, ele também melhora a questão de analgesia, ter menos dores, ele relaxa a musculatura, ele melhora a sua circulação sanguínea, ele faz com que você tenha mais alimentação sanguínea e de oxigênio nas áreas periféricas, melhorando a sua capacidade cognitiva. Ele também tem magnetos que fazem com que você relaxe melhor a musculatura enquanto você dorme, fazendo com que você troque melhor as suas células durante o seu sono. Ele tem densidade progressiva, que calcula a divisão do peso do seu corpo, para a sua coluna ficar reta em qualquer posição que você durma. Ele tem um tecido tecnológico que é anti-ácaro, anti-mofo, bactericida, fungicida, antivírus. Fantástico, né? É uma usina de saúde. E hoje ela complementa com o melhor purificador de água do planeta. Por isso que a gente hoje detém o slogan de melhor água do mundo. Porque são 5 camadas de filtragem, ionização, magnetização, alcalinização e mineralização da água, transformando a água que você bebe, a partir de um aparelho reparador de água da Nippon Flex, o melhor alimento que você pode consumir. Então é saúde de dentro para fora, de fora para dentro, fazendo o que a gente chama de saúde total. É isso que a gente entrega, que pode se converter em longevidade. E a nossa pegada no BNI é mostrar que a gente ganha produtividade. Eu consigo ter mais horas em alta performance do que qualquer outro tipo de produto que você pode usar. Então, imagine só você calcular o teu HH e vamos chegar a um valor aí simbólico de R$100. E você conseguir ter R$300 a mais, que você tem 3 horas a mais de entrega no talo da tua performance. Em uma semana, são R$1.500. Em um mês, são R$6.000 a mais no seu bolso. Eu te pergunto, posso cobrar o quanto eu quiser? Porque o meu break-even vai ser muito rápido e eu consigo botar depois dos 15 anos de garantia do produto, dinheiro no teu bolso em forma de retorno sobre investimento. Saímos de saúde, vamos falar de negócio, que é o que a gente veio aqui fazer.
Legal porque a gente não vê, assim, né? Quando a gente vai comprar um colchão, a gente não vê... A gente vê tecnologias, mas esse agrupamento de tantas informações tecnológicas, recursos que o colchão, que você acabou de comentar no Niponflex, ele traz, não é comum nem te ver no mercado. Então, a gente vê como um produto premium, né? Um produto que tem o seu valor porque entrega qualidade, entrega conforto. Então, bom, né? E que bom que a gente possa também comentar sobre a Niponflex aqui no podcast. Infelizmente, a gente não vive numa sociedade que prioriza a saúde. Você perguntar, porra, saúde é prioridade para você? Todo mundo vai falar que sim. Mas quem sabe o pH d'água que bebe? Quem sabe a quantidade de micróbios e particulados tem nos alimentos que consome? Quem sabe a origem do alimento que consome? Quantas pessoas fazem exercícios físicos de forma regular? Check-ups semestrais ou anuais? Quem que cuida do colchão e troca o colchão efetivamente a cada 2, 3 anos, que é o recomendado pelo fabricante? Tem pessoas que se orgulham em falar que tem o mesmo colchão há 10 anos. Muito facilmente a gente comprova, por estudos científicos que a gente tem e vídeos que a gente comprova, que é uma pessoa que tem um colchão comum há 10 anos, 20% do peso dele é ácaro. Pô, esse estudo eu não conhecia. A Universidade Americana mostra o estudo e a quantidade de ácaro que tem a cada 6 meses. Depois de 5 anos, 10% do peso é ácaro. Ou seja, você está convivendo com um dos principais inimigos que você tem para o seu sistema respiratório. A gente não privilegia colchão como um item de saúde. A gente acha que é só um item de conforto. Sim. Mas ainda assim, pessoas dormem com um colchão com efeito canoa e aí seguem uma orientação da loja e viram o colchão. E aí a tua esposa, que é mais leve que você, passa a dormir mal. E de repente a gente não está sabendo, mas o colchão pode ser a maior causa de separação e de divórcio que tem. Chamar a Luísa Flora. Exatamente. E por isso que advogados de família e sucessão são parceiros para mim. Porque eles sabem que uma cama de casal vai virar 2 de solteiro. Então, Boa estratégia. Como cerimonialista, sabe que 2 solteiros vão virar uma de casal. Então, a gente vai pensando sem caixa. Tem gente que gosta de pensar dentro da caixa, tem gente que gosta de pensar fora da caixa. Eu prefiro não ter caixa para pensar. Deixa a caixa do lado de fora mesmo. Deixa a caixa para guardar os itens da Niponflex que você vai comprar para usar depois. É isso, Marcelo. Assim, o PNI tem vários valores fundamentais, né? Eu acho que a proposta da Extend de trazer o Pode Referenciar é o giver, né? Porque a pessoa está ganhando esse conteúdo, a gente pode ter um papo e eu ganho também a parte do networking, né? Um contato. Você com 6 anos de BNI, 3 membros de 3, agora completando de DC, que não falta, com toda certeza, é ter visto histórias acontecerem. O acaso que acontece dentro do BNI. Com toda a tua experiência, queria que você trouxesse para cá um caso que você falou, cara, fodástico. Isso aqui, porra, sensacional eu ter visto isso daqui. Realmente, o cara pediu a parada, foi instantâneo, foi um negócio muito bom, foi um negócio inusitado que resultou uma PNF grande. O que você pode trazer de um caso que ficou marcado aí na tua história de 6 anos dentro do BNI? Eu vou contar uma história que aconteceu comigo, porque aí eu tenho como tangibilizar isso. Eu fui fazer minha despedida como membro do BNI Millennium e lá eu fiquei durante 3 anos como o anfitrião de orientações finais. Por isso eu gosto tanto de fazer orientações finais. E aí, enquanto eu estava fazendo as orientações finais, uma convidada de alguém, que agora não vou me recordar quem é o membro que a convidou, levantou a mão e falou assim, cara, posso fazer o testemunho? E testemunho é um verbete, né? Uma palavra muito nossa, né? A maioria pede para fazer depoimento. Ela pediu fazer um testemunho. Aí eu falei, pois não. Fala aí. Assim, eu gostaria de dizer que e ela usou a expressão que eu considero inadequada. Ela falou assim, cara, o seu colchão mudou a minha vida. Eu falei assim, o meu não. O da Niponflex, pelo amor de Deus. Não me arranje problema. Ela, assim, mudou a minha vida, porque eu estava num estágio de depressão profunda, porque eu tinha perdido um relacionamento, eu tinha perdido um emprego, eu já não sabia mais o que fazer. Uma pessoa pegou e foi lá, conseguiu que eu usasse o crédito consignado da minha mãe para poder fazer a aquisição do produto, e o produto mudou a minha forma de enxergar o mundo, porque ele fez com que eu aplacasse a depressão, eu saí daquele estado de letargia e hoje eu tenho um empreendimento, por isso que eu vim aqui como convidada. E aí realmente não vou me lembrar da pessoa, não é nem para poder esconder o nome de ninguém, não. Como dona de um empreendimento que eu tenho certeza absoluta que foi depois da aquisição do meu colchão da Niponflex. Como é que a roda gira, né, irmão? Aí eu peguei e falei assim, cara, uma salva de palmas para um depoimento que a gente acabou de ver aqui. E eu vendi 2 colchões naquele dia.
Pô, mas também, né, com a porrada de depoimento dessa, né? Que pô, todo mundo viu que não na era lata. uma convidada minha, ela não comprou de mim, Conhecer a marca, né? E sobre mas a ela proposta entendeu do que... a proposta de valor do produto. E aí ela chancelou o discurso que eu vim fazendo lá durante 3 anos e meio como membro do BNI Millennium, na minha última Saída triunfal, hein? triunfal. Então essa é uma... você pode ser surpreendido por alguém fazendo um testemunho a seu favor, numa hora que você menos espera. E aí é saber usar o método para poder converter aquilo em negócio. Quem me convidou, que é meu cliente, ele entrou por conta de um testemunho. Ele contou, falou, cara, eu fui visitar a primeira vez, visitei a segunda, na segunda, quando eu fui lá, eu vi um testemunho. Cara, mexeu comigo o testemunho. Você via cada verdadeiro, a gratidão da pessoa pela outra ali, pelos serviços prestados. Eu entrei por isso. E aí eu falei, pô, é maneiro pra caramba. Quando o comitê de membros chegou lá pro Ivan e ele viu isso acontecendo e viu que o testemunho é uma ferramenta de vendas, porque você melhora, você chancela a credibilidade de alguém, foi uma das maiores sacadas que alguém pode ter. A gente mudou a estratégia de uso de testemunho no BNI, na Alegria, no Respeito, no Winners, para que aquilo alavanque negócio para todo mundo. Porque antigamente era muito comum eu querer fazer um testemunho para você, porque o teu podcast fez um cliente que eu referenciei para você vender para caramba e ele quer fazer um testemunho e eu não te avisar para eu poder te emocionar, te impactando lá na reunião. E aí é uma choradeira danada e todo mundo fica feliz e bate palma. Cara, isso é bacana. Mas quanto converteu para você? Nada, porque você não sabia que aquilo ia acontecer, você foi pego desprevenido e de repente naquele dia você não estava com convidado nenhum. Agora, quando eu declaro que na reunião do dia 30 de abril, eu farei um testemunho para você, eu falo assim, Harrison, leva convidado, porque nesse dia eu vou fazer um testemunho para você, meu irmão, vai bater palma, que eu vou vender para você. Muda completamente o testemunho como estratégia. Do grego. Estratégia. E aí a gente começa a fazer o uso das ferramentas que o BNI nos disponibiliza como máquina de venda. E por isso que eu digo que todo mundo que diz que o BNI toma muito tempo é porque ainda não aprendeu a usar as ferramentas. Porque eu acabei de usar uma a nosso favor, sem mexer uma palha. E aí o que você vai ter? É um convite para ir participar de uma reunião para poder te prestigiar. Aí é o teu prestígio que você já tem com a sua rede. Esforço zero a mais, só que agora tem um motivo específico. Cara, eu vou receber um testemunho, seria muito bacana que você estivesse lá para me honrar também. E ela mal está sabendo que ela está sendo usada para poder converter em estágio do topo para o fundo no funil de venda. Muito bom. Esse case é sensacional, né? O testemunho ele tem realmente essa força, como eu falei, o próprio meu patrocinador, que me convidou para o BNI, foi a pessoa que entrou por testemunho. E aí, Marcelo, agora que a gente está caminhando para o final do podcast, e eu queria que você relembrasse um pouquinho os velhos tempos, né? Você falou que perdeu a oportunidade de fazer a apresentação semanal por conta de ter virado o DC. São 3 grupos tomando conta aí. Estou adorando que o fórum vai voltar, porque é uma das possibilidades que eu tenho de eu fazer uma apresentação semanal. Às vezes ela fica meio empoeirada, eu tenho que bater a poeira para ela poder voltar. Brilhar de novo. Quando eu era membro, eu tinha 50 apresentações semanais distintas, uma para cada semana. Podia variar entre épocas do ano. Então, por exemplo, no mês de outubro eu tenho que falar sobre Outubro Rosa, então eu falava só sobre produtos para mulheres. No mês de novembro eu falava só de produtos para homens. Aí tinha o Março Lilás, o Janeiro Branco, e eu podia fazer por isso, ou se eu visse que tinha um convidado que poderia tracionar comigo, eu fazia um específico para ele, sem que ele soubesse. Então, o meu estoque ainda é vasto. Só precisa abrir a porta da prateleira, da cristaleira e lá pegar cada um. Então, eu já estou pensando num aqui para a gente poder... Então, isso que eu ia falar agora. Você é seu timekeeper hoje, com a redoblar os velhos tempos. Vou marcar 25 segundos aqui no meu cronômetro do telefone, botar próximo à sua câmera que você vai estar olhando. E a partir daí, eu pedi que você faça, para relembrar os velhos tempos, sua apresentação semanal com pedido de referência. Apresentação semanal ainda pedido de referência. Aí. Luxo, cheio. Luxo. Não tem como perder. O cronômetro está zerado aqui. Então vamos lá. 3, 2, 1, valeu. A mesma revista Forbes declara que o BNI pode mudar o seu negócio em 90 minutos. Também declarou que a Nippon Flex, a empresa da qual eu sou distribuidor, vende o melhor colchão do mundo.
Eu sou Marcelo Vieira, distribuidor graduado executivo da Nippon Flex, e eu quero conhecer a Cláudia Rodrigues, que sofre de esclerose múltipla, porque eu tenho no BNI um caso de sucesso que começou a retardar esse efeito dessa doença. Cláudia Rodrigues é meu pedido de referência, porque eu sou Marcelo Vieira da Nippon Flex, o bom de cama. Aí. Essa aí. Chama gancho de memória, ninguém esquece de mim nunca mais. Ninguém esquece nunca mais isso daí. Nem eu, agora eu vou esquecer essa apresentação semanal agora. Essa é uma outra técnica que o BNI também recomenda, você usar um slogan ou um gancho de memória. É o único momento da reunião ou do evento que você concorre com as pessoas no BNI, quando você faz a apresentação semanal. E aí você precisa ter algum gancho de memória ou algum slogan que faça você ficar diferenciado dos outros. E esse, ninguém esquece, cavaleiro. Marcelo, obrigado pela sua presença aqui no Pode Referenciar, pela oportunidade. Entendeu? É um projeto que a gente está iniciando com a Xtend aí, que está patrocinando a produção desse podcast, as pessoas conhecerem não só os membros do BNI por um todo, mas tirarem vários insights. Aqui, esse bate-papo foi muito rico. Tenho certeza que dá para assistir esse podcast não uma, mas 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes. É daquela que a gente fala, foi bom para você? Que é bom de cama, né? Exatamente. Parabéns pela iniciativa. Deu meus parabéns a toda a equipe Xtend por nos receber de forma tão acolhedora. A estrutura é fantástica. Se você que está aí do outro lado assistindo a gente, não perca a oportunidade de participar do Pode Referenciar, porque pode referenciar mesmo, sem moderação. E se você, fora daqui, quiser fazer um projeto para você, fique sabendo que a Xtend pode levar o podcast até você, a gravação do seu curso até você, porque os caras são bravos. Caveira. Obrigado pela oportunidade, parabéns. Até de repente. Obrigado mais uma vez, Marcelo. Até a quarta que vem, né? Exatamente. Quarta que vem, não que é feriado, mas... Eu estarei trabalhando semana que vem, que eu tenho os outros 2 grupos, vão funcionar. Mas o DC de vocês conseguiu um salvo-conduto fantástico, vocês aproveitaram o feriadão. Obrigado demais pela participação, obrigado pelo feedback, né? Construtivo e positivo também. E se você que assistiu esse episódio completo gostou, está esperando o quê? Se inscreva no canal, deixe um comentário aqui. Se for no Spotify, siga esse podcast no Spotify. Tá dirigindo para casa, indo para o trabalho, já vai escutando ali, né? Estudando um pouquinho. E se você tiver algum comentário, sugestão, até mesmo de convidados, pode deixar aqui que a gente vai entrar em contato com esse membro do BNI para convidar aqui para o Pode Referenciar. De resto, muito obrigado pela audiência. Xtend, a produtora audiovisual, que leva um estúdio podcast e um estúdio profissional de gravação até você. Até o próximo episódio e valeu!